Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com a vereadora Cristiane Loureiro, reeleita pelo Podemos para mais um mandato com 3.604 votos. Vereadora, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo seu resultado nas urnas. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui conversando com a comunidade sobre vários assuntos. Vereadora, vamos começar com a pergunta que eu tenho feito a todos que vêm aqui. Qual é a motivação para assumir o seu segundo mandato? Como é que a senhora encara esse desafio já com a experiência de agora? O primeiro mandato a gente começa todo um trabalho, começa a conhecer a própria comunidade, a entender o seu trabalho, e agora é uma continuidade, um fortalecimento disso, né? Eu vejo que a reeleição é para fortalecer ainda mais os vínculos que você teve no primeiro mandato e que tu pode melhorar, inclusive ver os acertos, os erros, né? Para ser mais efetivo ainda politicamente. E respaldada por um plebiscito, né? Porque uma eleição, quando você se reelege, é um plebiscito de aprovação. Com certeza. E sempre assim, a cada eleição você crescer, né? Não só ser eleita, mas também ter um crescimento dos teus votos, que é o público que você está conquistando, né? E que acredita no teu trabalho. Como é que a senhora pode explicar o seu perfil de atuação ao longo desses 4 anos no Legislativo? Eu sou um perfil muito social, né? Que abrange muito a comunidade. Eu tenho muita humanização no meu trabalho, sou muito acolhedora, então eu gosto muito de ouvir a comunidade, trazer as ideias, procurar ajudar, e eu consegui fazer isso e quero continuar fazendo, né, no próximo mandato, de estar ainda mais próxima com a comunidade. Eu não sou o perfil de ficar no gabinete, né, ou ainda só aparecendo nas terças e quintas, não, eu trabalho, eu decidi ser vereador integralmente, porque profissionalmente eu sou fisioterapeuta, né, eu atendo 2 vezes por semana fora do meu horário de atuação, mas integralmente eu estou vereadora e atuo como vereadora. Então eu vou estar nos bairros, eu vou estar em reuniões, enfim, eu estou à disposição da comunidade. Com a experiência desse mandato, quais as bandeiras que a senhora pretende defender e iniciativas, que projeto, que proposta que a senhora quer apresentar a partir do ano que vem? Então, tem algumas bandeiras que já te vinculam, né, a vereadora dessa causa. Uma delas, claro, das pessoas idosas, que eu sou muito procurada para tentar intervir em alguns assuntos, para tentar mediar, inclusive, conflitos familiares, né, que a gente também entra em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social e procura fazer com que o idoso tenha um bem-estar, né, e consiga viver o envelhecimento dele com qualidade. E a gente trabalhou muito em vários assuntos no último ano, e aí a questão da continuidade que eu falei antes, é aquele meu projeto, né, das casas, os condomínios habitacionais voltados só para as pessoas idosas. Quando eu entreguei o projeto para o governo do estado, eles tinham me dito: Cris, os primeiros 2024, 2023 e 2024, a gente te garante que não vai poder executar, mas 2025, 2026 é uma proposta, porque o governo já estava analisando fazer um projeto assim, mas não tinha nem conhecimento por onde começar, e eu trouxe um projeto praticamente pronto, né? Trouxe a experiência que deu certo lá na Paraíba, para a nossa cidade de Blumenau. Olha, vamos falar um pouco mais sobre isso, é essa bandeira que a senhora defende, porque há muito tempo quem já estuda a evolução da sociedade, a pirâmide, principalmente na questão das faixas etárias, já percebe que o gargalo não são mais as crianças que não têm lugar para ficar na educação infantil. Claro que é um problema que ainda existe, claro que é uma situação que ainda precisa avançar, mas a grande preocupação são com as pessoas de mais idade, né? E principalmente os menos favorecidos, porque é uma situação de um custo mais elevado e que muitas dessas pessoas que tiveram uma vida muito produtiva, muito bacana, acabam sem o acolhimento necessário. De que forma o município pode avançar? A senhora falou do governo do estado, mas como é que o município pode trabalhar isso? E até a partir da sua experiência aí como secretária da Pró-Família aqui em Blumenau. Então, tanto nas políticas de saúde quanto da assistência,
tem que ter olhar. Hoje, no município, a gente tem o Centro de Saúde do Idoso, né, que atende dentro da área de saúde, só que ele precisa ser mais amplo, porque hoje ele atende as pessoas que são os idosos mais incapacitados, né, que estão acometidos por alguma doença mais grave. E aí não tem aquele outro público, né, que também precisa de atenção, mas não tem doenças degenerativas, por exemplo. E aí precisa ter esse olhar, assim como hoje tem parceria com a Casa São Simeão, e pode ter com outros também, e até, porque não, do idoso passar um período ali durante o dia, sabe, alguma coisa nesse sentido, que também é uma demanda que procuram muito. Então, bem como você falou, Alexandre, hoje nós estamos vivendo uma inversão da pirâmide. Vai chegar um momento, essa expectativa é até 2035, que nós vamos estar com mais pessoas idosas que jovens. E se a gente não tiver política pública para amparar, né, essas pessoas, nós vamos ter dificuldades. São pessoas que muitas vezes é o filho idoso cuidando do pai idoso. Então, eu já encontrei várias situações onde o filho também é doente, não tem condições de cuidar do pai. Ou ainda, quando começa a ter as demências. Onde que vai? Hoje a gente não tem também um atendimento na saúde mental. Tem o CAPS, mas não tem um lugar para internação, entendeu? Então a gente tem que olhar com atenção para todos esses casos e, claro, também a vulnerabilidade, porque eu já encontrei, vou te falar assim, diversas histórias, inclusive do idoso, que o filho, né, fez a violência patrimonial e foi o idoso morar na garagem. E o que é possível um vereador fazer, além de dar visibilidade a esse tema? Encaminhar para as políticas públicas é um começo, né, de apresentar o que pode ser feito. Geralmente é feita uma conversa com a assistência social para mostrar todas as possibilidades. Às vezes também, dentro dessa mediação, trazer a família para conversar, porque muitas vezes, né, os filhos acham que não tem essa responsabilidade, né, e inverte-se também o papel. A gente tem responsabilidade, sim, mas a gente tem casos delicados, daqueles onde pais e filhos nunca tiveram um relacionamento, e a gente precisa também entrar num acordo com relação a isso. Então, essa é a mediação principal, né, dentro da assistência social e na saúde. Bom, eu vou falar de outra bandeira, a senhora não citou, mas a senhora também ficou bastante conhecida pela causa animal. Exatamente. A senhora fez esse trabalho. E eu sempre falo que a causa animal acaba virando um buraco sem fundo, porque a demanda só cresce, né? A gente percebe que houve um avanço muito grande nos últimos anos, tirões de castração, microchipagem, mas a gente entende que ainda é muito insuficiente. Eu estava falando semana passada aqui, tinha um cachorro perdido aqui na rua, eu por muito tempo, por muito desafio, eu não fui convencido pelos meus filhos a adotar aqui, porque eu já tenho bicho demais aqui em casa. Mas essa é uma situação que chega, qualquer poder público tem seus limites. Que é possível avançar, e se a senhora tem uma expectativa mais favorável, porque o prefeito eleito também tem como uma das principais bandeiras a causa animal. Exatamente. Inclusive, o prefeito eleito, a gente já conversou, né? Tivemos mais de uma reunião, e nessas duas a gente falou de duas bandeiras muito fortes também, minha, a causa animal e as mulheres. Dentro da causa animal, a gente tem que primeiro fazer com que as leis existentes de fato aconteçam, né? Hoje, se tu encontrar um cão abandonado, ele é microchipado, como aconteceu esse fim de semana, e aí, qual vai ser a responsabilidade do tutor? Ele foi perdido ou foi abandonado? Né? E aí tem todo um trabalho, porque a gente já encontrou, por exemplo, uma pessoa que vai dizer que é abandonado, por quê? Porque sabe, se ele disser que foi abandono, né, ele vai ser penalizado. E aí o que ele vai fazer com aquele animal? Ele vai tratar bem ou não? Sabe, são várias incógnitas que a gente precisa pensar nisso também, porque às vezes tu só está tirando ali a tua responsabilidade, mas tu não leva a causa animal a sério. Eu sempre falo, ter um animal, quem tem, né, tem custo, tem. Hoje a prefeitura disponibiliza a castração, a microchipagem, mas fica uma lacuna ali. Quando um cão fica doente, quando um gato, né, fica com uma doença, quem vai atender? Eu defendi e gostaria mesmo que tivesse um hospital público veterinário. A gente trouxe na época para o prefeito Mário o gestor
que tem a maior rede de hospitais públicos veterinários no Brasil. Quando eu trouxe ele, tinha 12, ele já está com 17. E a história dele que ele traz é de realmente que essa demanda absorve. A gente tem um exemplo, né, que do modelo que hoje é a castração, sempre tem mais e mais, e aí perguntam muito, a prefeitura não tem um lugar para acolher os animais? Mas eu vou te dizer, se a gente tivesse um campo de futebol, tu lotaria o campo de futebol e mais, sabe? Porque parece que a gente também está tirando a responsabilidade que é do tutor. A gente precisa de tutores responsáveis com seus animais, né? Não é só ter um animal. Tu tem que estar ciente que ele vai ter ali uma sobrevida, vamos lá, 16, 17 anos, até 15 anos, pelo menos, né? E ele vai adoecer, ele vai ter problemas. E como você vai lidar com isso? Mas aí entra também a questão social, né? Que muito tutor não tem uma condição financeira, uma condição social para brigar, para fazer a castração, e aí quando vira aquela bola de neve que a gente conhece bem, não castrou porque não tinha dinheiro, aí tem tantos, e aí parece, é por isso que eu falo do buraco sem fundo. Mas assim, hoje, tendo a política de castração na prefeitura, ainda assim, as protetoras muitas vezes vão nos bairros e pedem para o tutor para castrar aquele animal, porque ele não se dá o trabalho também de procurar essas políticas que o favorecem, entendeu? Então, é uma faca de dois gumes. Sim. Cada um deveria fazer a sua parte. A senhora falou das protetoras independentes. De que forma o município pode trabalhar numa sinergia mais efetiva com essas voluntárias? Primeiro, ouvindo elas, né, porque elas têm ideias que são muito interessantes, e respeitando o ponto de vista delas, porque elas também têm, alguns até falam, acha que a gente só está absorvendo animais, né, mas não é isso, elas estão ali para fazer essa ponte e também fazem as adoções, que eu acho que a prefeitura tem que trabalhar mais nisso também. E elas conseguem parcerias e estão tentando melhorar cada vez mais. Eu até acho que a prefeitura muitas vezes errou no momento que tu chega lá só penalizando, né? Nunca teve uma fiscalização antes, então como é que tu vai penalizar algo que nunca teve um regulamento? Sim. E eu bati nessa tecla, não, primeiro regulamenta, mostra como que tem que fazer, o passo a passo para elas, aí depois você vai cobrar. E foi feito a inversão. E isso caiu também, né, na mídia, tudo, e foi com razão. Eu defendi elas porque a gente vai defender o que é o correto, né? E levamos essa demanda para o prefeito, a vice, quem mais absorveu isso foi a vice-prefeita, e a gente conseguiu ter essa situação. Mas eu te digo que ainda hoje nós percebemos que algumas protetoras digamos, são mais perseguidas, digamos assim, visitadas do que outras. E aí fica aquela pergunta também, elas mesmas fazem, a gente está fazendo a nossa parte. E eles também estão fiscalizando quem tem em casa, né? O próprio animal, está sendo feito tudo, então é uma cobrança que fica só em cima delas. E esse papel tem que ser mútuo, né? O poder público fazer, que eu acho que até o poder público poderia ajudá-las, ter algum tipo de verba, né? Eu até passei na Câmara um projeto agora recentemente, que foi ideia delas, que já tem em outras cidades, outros estados, que é o banco, né, de animais, de alimentos e ração para os animais, né, de utensílios também. Um local, por exemplo, a gente coloca, porque a prefeitura acaba escolhendo mais as SEMAS, por exemplo, né, dentro da proteção animal, vai ter um local onde que ela vai poder absorver, e não só em situações como acontece quando tem enchente, né, que tu vai solicitar que tu tem essas doações. Por que não tu manter um giro, né, de um ciclo e dividir por igual, né, entre as protetoras? Vereadora, a senhora falou que já conversou com o prefeito eleito. A senhora foi eleita pelo Podemos, que tinha um candidato a prefeito, o ex-deputado Ricardo Alba, que foi muito incisivo, algumas vezes até um pouco agressivo, em críticas, principalmente à atual administração e ao candidato, agora prefeito eleito. Como é que vai se dar essa relação? Como é que se deu a primeira conversa? Tá certo que uma coisa é o Alba, outra coisa é a senhora, mas vocês estavam no mesmo barco nesse processo eleitoral. Sim, agora, né, com a eleição passada, o objetivo é único, a gente fazer o melhor para a nossa cidade. Então, agora a intenção é trabalharmos dentro das possibilidades, né, que a gente consegue, bem como você falou, cada um tem um perfil,
E eu sempre me dei bem, né, com o prefeito Egídio, até por essas causas que a gente é muito ligado, né, tanto a causa animal quanto das mulheres. E das mulheres também, vou vir de novo com a Procuradoria da Mulher muito forte, né, nos próximos anos, e fortalecendo essas bandeiras. E as conversas até então, né, super tranquilas, e eu não estou falando com uma pessoa que não me conhece, né, é uma pessoa que teve um relacionamento, lembrando que o Egídio, inclusive, já foi do Podemos. Sim, Né? Rapidamente, né? Uns 2 meses, né? Mas eu fui junto com ele para as reuniões, né? Então a gente sim. participou de alguns momentos. Inclusive ele falava, meu Cris, muitas vezes eu fico sabendo por ti, né? As reuniões que tem, porque não tinha assim um diálogo muito assim, né? Porque o Podemos estava meio rachado, né? Meio dividido. Sim. Então eu acabava informando ele e nós íamos juntos. Inclusive eu fui conhecer alguns locais da causa animal que faz esse tipo de serviço com ele, né? Então, eu acho que a gente tem muito a acrescentar sempre com esse objetivo, fazendo melhor para o Blumenau. Qual é a sua expectativa da administração Egídio Ferrari? Eu espero assim que ele virá. Eu estou gostando, né, dos secretários, né, da equipe que está sendo nomeada a cargos técnicos, outros com objetivos específicos, né? Então, eu acredito que vai ser um mandato de avanços, mas, claro, no começo, aprendendo também, né? Porque o Egídio, embora ele tenha experiência, ele só teve até então a experiência como deputado, né? Então, a Maria, por exemplo, vai trazer muito, né, de gestão para ele e eles crescerão juntos. E a sua postura na Câmara? A senhora vai ser situação ou oposição? Então, hoje o Podemos, ele é centro-direita, né? Então, a gente trabalha, como te falei, pela cidade, né? Então, vai ter momentos que eu vou trabalhar, claro, pela minha autonomia. Assim o Podemos me colocou. E eu até conversei isso também com o Egídio, né? Dentro das votações. Eu falei, eu tenho as minhas bandeiras e eu não tenho como ir contra. E ele até colocou uns exemplos dele também. Então, é bom também ele ter passado pela experiência do legislativo para ele entender o nosso lado também, né? E a gente teve essa conversa e foi muito produtivo. Então, assim, eu vou estar de acordo com as votações, minha autonomia. Há 4 anos o Podemos saiu muito fortalecido das urnas, reelegeu o prefeito Mário, teve um bom desempenho eleitoral. E esse Podemos praticamente se desfacelou nessa reta final. A senhora foi a única que ficou, inclusive, numa perspectiva muito arriscada da sua própria eleição, de não ter legenda. Como é que a senhora encara isso e como é que está a sua relação com o prefeito Mário, que era o presidente do Podemos? Sim. Eu te confesso que na época, quando teve todas essas mudanças, me pegou de surpresa. A gente escutava, claro, boatos que o prefeito poderia ir para outro partido, mas a gente imaginava que a composição do Podemos seria mantida, que queira ou não, mesmo que tu esteja, digamos, no outro partido, pode manter os teus e, né, trabalhar junto. Mas não, na conversa o prefeito Mário foi colocando algumas situações, alguns cenários, né, para os que estavam na legenda, os filiados, e aí ficou uma decisão pessoal. Na época foi me colocado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, MDB, né? E eu estava conversando com o Egídio, porque o Egídio também estava sendo sim, convidado, né? Inclusive eu falei para ele, há uma possibilidade sim, se de repente você também for, né? Porque a gente também tem que ter conexões. E ali eu não tinha nenhuma conexão até então, né? Com o Podemos eu já tinha. E me dou muito bem com o Podemos Nacional, né? Com a Renata, a Márcia, que é a presidente do Podemos Mulher Nacional. Hoje eu estou na condição, né, de presidente do Podemos Mulher Estadual. Então, assim, é uma confiança que me dão e autonomia. Então, quando teve essa decisão, eu fiquei, assim, muito abalada no sentido de como que a gente vai fazer, como que a gente vai, né? E o Fábio, quando chegou, ele foi muito enfático e disse assim, me dá 2 semanas, lembra que ele falou assim, nós vamos montar uma nominata e vamos trabalhar na tua reeleição. Então, assim,
ali eu dei meu voto também de confiança. E outro, todo mundo que estava vindo para o Podemos, a fala, ninguém vai enganar ninguém, né? Ó, nós estamos lhe convidando, né? A gente vê potencial e a gente gostaria que você viesse. A nossa candidata com mais expressividade é a Cris Loureiro, então você também viria para ajudá-la, porque eu sempre digo, a gente não ganha sozinho, né? É uma somatória. E aí todos vinham também na condição de me ajudar. Então, como é que eu vou ser convidada, como eu até fui, na última semana, inclusive a deputada Daniela Reinert me ligou, Cristo precisa ir para o Podemos, o Egídio me ligou. Pro PL. Pro PL, pro PL. E o Mário também, só que isso foi na última semana. Aí a janela ali partidária fechando, e como que eu vou abandonar quem deu um voto de confiança para entrar no partido e ainda para me ajudar? Eu não estaria sendo leal, né? Então, foi a decisão que eu achei mais coerente. E vamos lá, vamos dar. Ainda veio, né? Nomes conhecidos como Jens Manta. Eu, né, também acreditava no potencial dele, assim como outros. Foi arriscado, foi. Mas dentro do cenário, foi o que eu achei mais oportuno, né, de estar participando e o que mais e melhor me acolheu. Estamos nos encaminhando para o final. Eleição da mesa diretora da Câmara, os processos se precipitaram bastante logo depois do resultado das urnas. A senhora está na única chapa apresentada até agora, como primeira secretária, e uma chapa que tem, né, em tese, os 9 votos, 8 necessários, 9, provavelmente vai ter mais um. Eu queria entender como é que foi esse processo e se favas contadas, esse grupo que está ali não muda de voto. Esse grupo que está, ele começou, não tinha ainda o total, né, estava com 7 ainda, e me chamaram para uma reunião, e até então era o único grupo que estava conversando. Sim. E eu estava aberta a conversar, né? Do outro lado também, cada um vai trazer a sua proposta, enfim. E eu participei de 2 até se formar, né, essa composição atual. Então, depois veio agregando com outros vereadores e aí fortalecendo mais. É um grupo que ele está unido, né, e com o objetivo também, como eu falei, o objetivo também é a gente fazer uma mesa que tenha renovação, né, de a gente poder trabalhar com outros vereadores e também, daqui a 2 anos, a gente também ter a possibilidade, que a gente já conversou com todos, de eleger também uma mulher para ser presidente da Câmara. Acho que também já chegou a nossa vez, né? Sim. Como é que a senhora encaminhando agora assim para o final, como é que a senhora se define, se identifica ideologicamente? Eu atendo todos os públicos, né? Eu sou uma pessoa, como eu te falei, sou bem acessível. Hoje eu me considero também, né, de centro, porque eu tenho um perfil, claro, mais de centro-direita, até pelo meio que eu convivo, né, politicamente, mas eu sou muito acessível com todos, né, independente de a gente ter ideologias diferentes, sempre ter respeito, né, tanto que eu faço parte da rede RAPS, que é a maior rede de sustentabilidade no país. E uma das entrevistas era bem isso, como que você lidar com outros. Essa é a arte da política, né? Você saber conviver e fazer o melhor para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país. Minha última pergunta para todos os convidados aqui é o futuro político. A senhora está legitimada pela força das urnas por mais um mandato. Mas a senhora também aqui já deu um spoiler que vai ter mulher na presidência, é para se ter mulher na presidência da Câmara daqui a 2 anos. Então, eu imagino, ou a senhora ou a Silmara Miguel está fora da disputa para em 2026, ou não? Na verdade, a gente vai ainda perceber como que vai ser, né, como vai se encaminhar as demandas do partido, mas a princípio pode sim ter, e aí, independente de quem ficar ou não, essa possibilidade de depois assumir a Câmara. Se não, né, se você não conseguir assumir, é porque você também deu certo como deputada e que bom para a nossa cidade, que a gente está precisando também de mais representatividade. Vereadora Cristiane Loureiro, reeleita pelo Podemos,
Obrigado pela entrevista e boa sorte na empreitada de mais um mandato. Eu que agradeço e quero agradecer também todos os votos, né, que não só os que votaram em mim, mas as pessoas que agora também podem contar comigo com o meu trabalho. Vereadora, mais uma vez, obrigado. E assim estamos encerrando mais um Informe Blumenau Entrevista, ouvindo, dando visibilidade aos vereadores eleitos e reeleitos no pleito desse ano. Um grande abraço, até a próxima.